Divórcio é permitido na Bíblia? Canal Coração Quebrantado. Hoje eu vou responder uma seguidora que ela pediu para responder segundo a Bíblia se ela pode divorciar por causa das agressões que tem sofrido dentro do casamento. E ela continua dizendo: ele já me agredia com palavras alguns anos após o casamento, mas sempre relevei, orando pela sua conversão. Mais de um tempo para cá ele tem me agredido com palavras, tem me batido e já me deixou até com hematomas. E algumas pessoas dizem que o divórcio é pecado, que eu devo perseverar, mas meu coração está destruído por estar com um homem que eu amei um dia e que hoje me bate. Quero saber, é pecado divorciar neste caso? Bom, vamos falar o que a palavra de Deus diz e depois peço que você reflita e seja rápida na sua tomada de decisão. O divórcio é um tema assim bastante discutido desde sempre. Mas, por causa da natureza humana pecaminosa, nem todos os casamentos seguem até o famoso até que a morte os separe. Jesus disse que o divórcio não é do agrado de Deus, mas que ele o permitiu por causa da dureza do coração humano. Alguns fariseus vieram interrogar Jesus, procurando fazê-lo cair numa armadilha, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram as Escrituras? Respondeu ele: nela está escrito que no começo Deus criou o homem e a mulher e que o homem deve deixar seu pai e a sua mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles não mais serão dois, mas sim uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Perguntaram eles: então por que Moisés disse que um homem pode divorciar-se da sua esposa, mandando-a embora e entregando-lhe um documento escrito? Jesus respondeu: Moisés fez isso por causa dos corações duros e maus de vocês, mas não foi isso que Deus estabeleceu no princípio. E eu lhes digo: todo aquele que se divorcia de sua esposa, a não ser por causa de infidelidade, e casar-se com outra mulher, comete adultério. Então, os discípulos de Jesus disseram-lhe: se essa é a situação entre homem e mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos podem aceitar esta declaração, só aqueles a quem Deus deu entendimento vão ser capazes de aceitar esta palavra. Alguns nascem sem capacidade de casar-se, alguns são incapacitados pelos homens, e outros recusam se casar por causa do reino dos céus. Todo aquele que puder, aceite o que eu digo. A grande questão é que muitos discutem. Quais são os motivos reais que permitem um divórcio segundo a Bíblia? Eu não vou trabalhar esse termo de forma completa agora, pois é bastante amplo, mas eu quero falar para você que Paulo ele diz na palavra: para os casados eu tenho um mandamento que não é meu, mas do Senhor Jesus, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não se case de novo, ou então que faça as pazes com o marido, e que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor. Se o homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã e ela concorda em continuar vivendo com ele, sabendo que ele é cristã, que ele não se divorcie de sua esposa. E se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão e ele concorda em continuar vivendo com ela, sabendo que ela é cristã e conhece a palavra de Deus, que ela não se divorcie dele. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa que é cristã. E aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem. No entanto, se o marido ou a esposa incrédula se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não deve insistir que o outro fique, pois Deus nos chama para vivermos em paz, em harmonia. A resposta a essa pergunta é que a violência é sim motivo para o divórcio segundo a Bíblia.
Aliás, não só para o divórcio, mas também para denunciar a polícia, para que a justiça tome providência. Penso que a violência contra o cônjuge seja um estágio avançadíssimo de um desejo, de uma decisão de separar-se e que a outra pessoa está demonstrando através da violência. Quando o marido, por exemplo, agride a esposa, está claramente se apartando dela, está quebrando o relacionamento, está indo embora do casamento com tal atitude. Neste caso, fica claro para mim que a pessoa que sofre violência no casamento tem sim o direito de divorciar-se e não estará com isso indo contra a Bíblia Sagrada. Está amparada pela orientação de Paulo através da palavra de Deus. Desta forma, quem sofre violência deve tomar uma atitude rápida, pois está totalmente debaixo do que a Bíblia ensina caso queira se divorciar. E diante da violência não há outro caminho senão o de se afastar desta pessoa e de perigos até maiores, pois quem agride pode muito bem até tirar a vida da pessoa, se tiver oportunidade. Vemos isso todos os dias nos noticiários e esse risco não deve ser corrido de forma alguma. Ninguém deve permitir violência dentro do casamento. No menor vestígio dela acontecer, deve haver conversa séria do casal, deixando claro que isso não será tolerado. Caso contrário, providências sérias devem ser tomadas em todas as esferas possíveis. Amém? Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com mulheres que podem estar passando pelos mesmos problemas e não sabem ou não tomaram nenhuma atitude, tá bom? E me diga lá nos comentários, você continuaria com este marido?